Esporte. Na comunicação, Zeca do Esporte. Voltamos aqui com o programa Lenda do Esporte, 19 de junho de 2001. Ricardo, aproveitar a oportunidade aqui, eu quero mandar um abraço aqui para Cristiano Fernandes. Ele está ligadinho aí no nosso programa, um abração para ele. E ele aproveita, também um abraço aqui para Maria de Lourdes, mandando um bom dia para a gente aqui, desejando aí felicitações aí pelo programa. E eu aproveitar o Cristiano que ele está aqui, ele através das redes sociais, ele falou assim, que tinha um jogador na época, do Lucas, que chamava Orelhinha. E o Italva não deixou esse jogador jogar. Você lembra desse episódio? Se o Cristiano puder até detalhar, Cristiano, novamente, a gente até fala que eu não lembro. Será que esse foi do segundo turno ou do primeiro turno aqui no jogo aqui e tal? Olha, Cristiano, um abraço. Eu não lembro dessa situação do Orelhinha. Eu acho que o Italva naquele dia jogou tão bem que ele não deixou quase o time do Lucas se virar muito. O Lucas tinha o Marquinho, né, que jogava pelo lado esquerdo ali, que era um jogador que depois foi jogar no interior de São Paulo. Acho que 15 Piracicaba, para que deu muito trabalho para a gente, tanto aqui quanto lá no Bangu, quando nós jogamos lá no segundo turno. E os outros nomes desse ano, tinha o Getúlio, que era lateral direito, já tinha passado em vários times de primeira divisão. Getúlio, acho que passou no americano, eu passou em vários times de primeira divisão. E tinha outros jogadores, tinha um meia também, um camisa 8, que ele já jogou, tinha jogado para vários, no interior de Minas, tinha jogado para todo lado. Então era um time maduro, né? Um time muito técnico, que deu um trabalhão. E era guerra, jogo Italva, ele virou guerra depois, Italva e Lucas. Teve até uma confusão em São Januário, naquele jogo que a gente fez lá. Foi o que o Bacurim perdeu o gol? O Bacurim perdeu um gol no final. Que o Eurico Miranda estava lá? Estava todo mundo lá. E que o Eurico Miranda ajudava muito o Lucas, ele era político, eu lembro, cedia jogador. Envolvido com aquilo lá. Aí lá deu até briga, que o Marquinho deu um soco e bolinha, aí foi os dois expulsos. Aí jogamos o segundo turno, no segundo tempo, com 10 jogadores dos dois clubes, antes do segundo tempo. Aí foi 2 expulsos, até saiu no Jornal Dia, que na época o futebol estava parado, mais na segunda divisão, e acabou saindo a manchete do Jornal Dia com fotos. Até pouco tempo eu vi na internet, alguém colocou a foto lá. Eu vi essa semana, alguém botou a foto daquela da Liga de Esportivos essa semana, agora achei bacana pra caramba. Vários jogadores, tipo você como treinador, tinha aquela seleção de ligas que a gente jogava. Até para aproveitar nesse gancho aí, a gente vai voltar a falar aqui do Italva. Mas eu queria que você falasse, cara, 2 coisas, né, para o pessoal ficar sabendo. O primeiro, aqueles jogos abertos do interior, aquela história, onde você, né, você tem uma história bacana para contar, dos jogos abertos do interior, que era só funcionário da prefeitura. E eu queria que você falasse do Campeonato Municipal de Futebol de Salão do time extinto Banco Banerj. Fica à vontade. Sobre o campeonato pela prefeitura, o doutor Dilon, na época, era secretário, ele me chamou, pediu, Ricardo, dá uma mão pra gente aí, você só pode levar jogadores que trabalham na prefeitura. Aí você jogou, né? Ita, eu me lembro que Ruzimar fechando o gol. Aí fomos jogar lá em São João da Barra, chegamos lá numa Kombi, todo mundo tranquilo. Comendo pão com salame. Pão com salame. E na época acho que era garotinho, o Rosinho, não sei que era o prefeito. Chegou 2 ônibus da Campos Cruz lotados. 2, 3 ônibus lá do time, o Nova Brasília, parece que naquele ano tinha sido campeão campista. E aí foi representar Campos. Nesse jogo. E o jogo, todo mundo achou que ia ganhar o nosso time aqui de goleada. Não ganhamos no pênalti ou tempo? Pênalti. Nós fomos para o Zé Costa, ficou 0-0 o jogo e fomos para os pênaltis. Eu bati pênalti naquele jogo. Parece que pegou 1 ou 2 pênaltis, depois era danado para pegar pênalti. A torcida estava atrás ali naquele campo do Fluminense. Na época, o estilo Fluminense, São João da Barra. Eu sei que quando fez o último gol e tal, o Russo pegou o pênalti, foram embora rapidinho. Aí a polícia levou a gente até na saída de São João da Barra, porque achava que eles iam cercar a gente e tal. A gente foi escoltado, isso aí eu lembro. Não deu problema nenhum. E foi naquele jogo, Zeca, que eu tive observando o Bolinha, né, que veio jogar pra gente aqui. Mandar um abraço pro Bola. Jogou muito tempo com a gente. Também. Jogador fantástico, pessoa maravilhosa de lidar com ele. E a gente trouxe ele para cá, e depois trouxe o Carlinhos também, que era o goleiro. O Carlinhos jogou um campeonato aqui. Quando eu parei, eu avisei e tal, aí o Carlinhos veio na reserva do Russo. Aí depois o Carlinhos da prefeitura, aí eu não sei. Trabalhando, acabou ficando o Marquinhos. Acabou ficando o Marquinhos. Né? Carlinhos, aí goleirão. O Bolinha veio para cá, veio fazer um jogo amistoso. Inclusive, eu não esqueço de uma historinha que chegou um diretor na época, né? Ele falou, cara, você vai trazer esse gordinho aí para jogar? Eu falei, você já viu ele jogar? Você já viu ele jogar? Eu falei, aquela mãozinha? Você nunca viu ele jogar? Ele chegou lá com aquela bolsinha dele. Aí eu falei, você nunca viu ele jogar, viu? Chegou numa quarta-feira à noite. Eu vou falar o diretor, não sei se é o diretor que chegou juntinho com ele, Jamil, que era, acho que um dos supervisores do Italva na época. Era um dos diretores. Aí eu consegui conversar com um campista lá em Campos para ter contato de Bolinha. Aí consegui trazê-lo para jogar. Ele fez um jogo amistoso contra o Santa Cruz, um dia à noite aqui, que a gente ganhou de 2-0, 2-1. Inclusive teve um camisa 10 de Santa Cruz que nos interessou.
Aí nós trouxemos para cá, mas ele não se adaptou muito bem, achei ele muito tímido. Eu acabei liberando ele e continuei mantendo o time, que era um problema que a gente tinha, assim, uma certa dificuldade com camisa 10, da forma como a gente jogava. E a gente acabou liberando esse jogador. E Bolinha, a partir dali, ficou no Italva e foi um dos grandes jogadores aí, junto com todos os outros. Antes de você falando do time do Banerj, do Campeonato Municipal de Futebol Salão, que é uma história engraçada, eu gostei da sua história, reza uma lenda, né? E você já me contou essa história. Reza uma lenda que você mandou o Odivan embora. É verdade isso, Ricardo? Esse dia aqui, pessoal, pô, aí depois, mas também foi depois que o cara estourou lá com o Mauro Galvão, que você foi não sei aonde, veio oferecer o Odivan pro Italva e você dispensou. Ele é verdade? Aconteceu sim, mas o Odivan aconteceu. O que aconteceu com o Odivan? O Odivan, ele foi contratado por Cláudio, que é um parceiro nosso, que era amigo da gente lá de Pádua, que ele comandava o Paduano. O Paduano ia disputar a segunda divisão, ele foi junto ao americano e levou o Odivan para lá. O pai do Odivan, ele jogou futebol com a gente lá no Operário, na época era o Pé de Ferro, na época que era comandado por Ramildo, eu andei jogando naquele time, que veio Gavião, Alberto, andei participando com eles lá, e ele participava com a gente, que era gente muito fina. Aí o Cláudio, houve uma reunião na segunda, o Cláudio, quase próximo de começar o campeonato, eles acabaram abandonando o campeonato. Aí o Cláudio me liga, dizendo: Ricardo, eu estou com o Odivan aqui, eu tenho um contrato com ele junto ao americano, se levar ele para o Italva. Eu falei: Cláudio, é impossível. Por quê? Primeiro que a gente tinha um limite de dinheiro para gastar, a gente trabalhava muito no limite, e eu sempre pedia aos diretores do Italva para que não pagasse muito, a gente tentava negociar. A gente recebia de bicho, eu na época joguei, cara, muito mais do que o salário. E não deixar para pagar com bicho, mas pagar o salário de todos em dia, porque se não pagar jogador de futebol em dia, fica muito complicado. Aí ele me ligou, eu fui e falei: Claudio, eu vou ver com o Ledir. Mas na época eu tinha Robson Amarildo, e tinha Claudinho, e tinha Paraná. Claudinho Pandora, e tinha Paraná. Então já tinha 4 zagueiros. Paraná, não tinha como eu colocá-lo nesse campeonato. Inclusive ele tinha jogado contra a gente, que um jogo amistoso, que nós jogamos com o Paduano aqui, ele jogou. Aí o jogo, até a gente perdeu de 1-0 aqui, depois ganhou lá de 1-0, e no jogo à noite. E eu acabei não contratando o Odivan, porque a gente realmente não precisava. A dupla de zaga titular do Italva era Amarildo e Robson. Então eu já tinha o Cláudio Pandora, que era o jogador mais novo, e tinha o Paraná, que veio para cá. Acho que o Pandora estava vindo do Itaperuna. Veio do Itaperuna, veio do Júnior do Itaperuna. Eu falei: pô, eu não vou colocar 5 zagueiros, que já 4 já é difícil para jogar todos, então depois me criando mais problemas. E o Italva era um time que jogava para frente também, né, Ricardo? Às vezes jogava com cabeça de área, deixava o tilico ali, soltava até o Bolinha. Zeca, o futebol, eu particularmente enxergo o futebol dessa forma. Sim. Eu não gosto muito desse negócio de nego ficar dando voadora, carrinho toda hora. Não é muito meu estilo. Então, por isso cada enxadado 10 minhocas. A gente sempre conversava, né? O Bolinha era um jogador de cargas como o primeiro homem do meio, e era um jogador com altíssima técnica, que saía jogar, e eu deixava sair, vamos pro jogo. Só que nós temos ele, a hora que precisava chegar firme, ele chegava firme, experiente, nunca se machucava na dividida. Muito diferente. Sempre quem se machucava é quem ia dividir com ele. O Tilico era aquele pitbull que fazia cobertura dos dois lados e no meio estava ali. Na verdade, o time do Italva, Ricardo, você montou um time assim, claro, pela sua competência, sua felicidade. O time do Italva, se eu não me engano, foi quase o primeiro turno todo e uma boa parte do segundo turno invicto mesmo. A gente perdeu algumas partidas, mas muito poucas partidas. Eu lembro que teve uma partida, cara, que foi assim, histórica, eu não lembro que jogo foi, rapaz. Eu não estava mais nesse jogo. Foi uma naquela serra ali, Cachoeiras de Macacu, se eu não me engano, foi uma vitória espetacular do Italva ali. E logo assim que eu saí do Italva, eu não fui, eu tinha um compromisso com a Prefeitura de Cardoso, então fui... Aquele jogo, o Russo pegou tudo. Rapaz, né? Jogo campo molhado, a gente fizeram carreata Italva aquele jogo aqui. Jogo importantíssimo, ele pegou muito. E o time do Italva jogou muito, então a gente conseguiu um resultado fantástico. Ó. Tá. Ô Ricardo, antes do que eu falar com você da questão do Banerj, você já respondeu pra gente, mas assim, depois disso tudo, você chegou a fazer um curso, que eu lembro. Você chegou a fazer um curso pela CBF, que tinha que ter, a federação exigia. Eu sei que você teve na sede da CBF, fez um curso, quer dizer, você deve fazer... Tá, claro, agora você está exercendo a função de empresário, né? Está empresariando suas coisas aí, fazendo a sua situação. Mas, como é que eu vou falar para você aqui? Você desistiu, Ricardo, do futebol, por quê? Porque a gente viu depois do Italva, eu não lembro você participando, mais tranquilo lá, participando com a gente, mas assim, aqui a gente fala que o Altair é o rei dos títulos aqui, né? Biboca, Guarneri, Boa Vista e tal, ele ganhou tudo aqui na questão amador. Você foi campeão municipal pelo Operário, dirigiu a seleção da Liga Desportiva, dirigiu o meu pedido, que eu lembro, né? Também a gente implorou você para dirigir o nosso time, que era bom da prefeitura, nos Jogos Abertos do Interior. E o Italva, você ficou lá onde
é difícil um treinador ficar muito tempo ali no Itaú. E você permaneceu. O que assim, a gente não viu mais Ricardo Rei participando de nada, mas por quê? Rapaz, ô Zeca, futebol, eu fiquei muito tempo no Itaúba, nós disputamos, eu disputei com o Itaúba acho que 3 ou 4 Vales do Paraíba, inclusive nós fomos campeões em 82. Eu estava treinador, tá certo, no Itaúba. No Itaúba, Vale do Paraíba. Eu deixei, o time estava em 4º lugar, você pegou e foi embora. Nós fomos campeões em 82, acho que Enoque me parece que era o presidente na época do Itaúba. E eu perdi 2 títulos para o Floresta dos pênaltis, cara. Eu poderia ter sido tricampeão do Vale do Paraíba. E o último que nós perdemos, inclusive o jogo foi lá em Cambuci, a gente tinha 2 pênaltis de vantagem. O Leandro, né, que era o nosso goleiro, um goleiraço também, o Leandro, tinha pego 2 pênaltis. E no final acabamos perdendo 3 pênaltis consecutivos e perdemos o título para o time do Floresta. A gente poderia ter tido aí esse privilégio de ser tricampeão, mas faz parte do processo. A gente fez grandes campanhas e que também ficamos campeões pela Vale do Paraíba. Aproveitar a participação aí do internauta, o Ricardo, o Cristiano, ele falou, Zeca, você e Ricardo sabem quem eu sou. Depois eu vi aqui a foto, agora eu lembrei, porque a gente conhece a pessoa, mas não pelo nome. Ele fala que o Bolinha era o carregador de piano do Itaúba, era um timaço. Parabéns para Ricardo, sei que pelo tempo o Ricardo não vai lembrar de mim, mas depois eu vou passar para eu acredito que você lembre sim. Quando Cardoso Futebol Clube foi disputar a 3ª divisão, o Odivan também foi disputar porque tinha Bruxo e Paraná. E olha o destino, o cara vai, estoura no Vasco. Observação, esse episódio aconteceu no Cardoso Moreira Futebol Clube. Você não foi chamado por Cardoso, não, Ricardo? É interessante a história aqui do Cristiano. Eu não me lembro, não, em relação ao Cardoso, não. O que aconteceu com o Odivan tem uma historinha. Conheço. Sim? Abraço, Cristiano. Obrigado, tá, meu amigo? Aí o Odivan aconteceu o seguinte, ele acabou nesse período, terminando, ele voltou para o americano. E o americano, nesse período, segundo as informações que eu tive na época, teve 2 jogadores, 2 zagueiros que foram para o Volta Redonda, receberam uma proposta lá, estava em contrato encerrando, foram para o Volta Redonda. E ele acabou sendo integrado ao elenco principal do americano. Sim. Aí no jogo contra o Vasco veio jogar, o Antônio Lopes gostou dele, ele era jovem, tinha 19 anos, acabou levando o Odivan e ele caiu num time do Vasco muito forte, junto com o Mauro Galvão, e realmente fez por merecer tudo que ele conquistou lá no Vasco da Gama. E eu torci bastante por ele, que eu sou vascaíno também, ele está sofrendo, mas na época eu torci muito. Aqueles jogos com o Marco Antônio, Mazzaropi, acho que era Mazzaropi, Calvão, ele e Orlando. Eu acho que o goleiro era o Germano. Carlos Germano, Mazzaropi foi antes. Então o Vasco tinha um timaço e a gente tomou algumas geladas aí com relação aos resultados. Foi o campeão da Libertadores. Ele é um jogador de muita força, encaixou muito bem no Vasco. O Vasco tinha um time muito técnico e é importante você ter jogadores, principalmente zagueiro, um com mais força física, outro com menos, para que você possa ter uma melhor saída de bola e ter mais explosão também. Como diz o Cristiano, você tem que ter um carregador de piano no time também. E o Odivan, naquela ali, enquanto o Mauro Galvão, eu lembro, só para ilustrar, Itaperuna e Vasco. Aí, rapaz, bateram um tiro de meta. O Mauro Galvão, não é Vasco não, o Mauro Galvão estava no Botafogo, aquele time de Paulinho Criciúma, aquela turma toda ali. Para bater um tiro de meta naquele campo do Itaperuna, na época da Rádio Aliança, a gente estava, eu acho que você estava, Maraquiá, Genilson Leite. Eu sei que o cara bateu o tiro de meta na outra área, o Mauro Galvão dominou a bola na ponta do pé. Todo mundo levantou e aplaudiu o cara ali. E nem tudo o Mauro Galvão podia chegar para dar, precisava de um que arrepia, porque ele chegou na seleção brasileira dessa forma. Ele tocou no caso do Bolinha aí, que era carregador de piano. A gente tinha uma estratégia tática com o Bolinha, que o Bolinha tinha muita facilidade de saída de bola. Então ele jogava numa faixa mais centralizada do campo e a gente utiliza, porque era um jogador de muita força física e muitas das vezes foi criticado pela torcida, né? A torcida e tal, não era fácil não. Porque achava que ele tinha 2 pulmões. Ele tinha uma deficiência em alguns no lance do passe, da saída de bola. Aquela última bolinha. Mas ele sempre trabalhava muito forte pelos lados do campo e eu deixava o Bolinha jogar um pouco mais por trás, para ele se organizar. Inclusive, eu estava assistindo o jogo do Corinthians, o Corinthians pegou um boliviano que jogou ele por trás, jogou jogador de marcação e deixando que ele saísse melhor com a bola. Eu não me lembro o nome do jogador do Corinthians. É mais ou menos aquilo ali. Porque a qualidade do Bolinha era muito grande. O Bolinha é igual o Diego que está jogando hoje no Flamengo, Eu não poderia ficar botando ele para correr atrás de muita gente. Então eu queria que ele pegasse a bola da defesa e saísse com ela. E a gente tinha... O Amarildo gostava muito de esticar a bola e eu pedi ao Amarildo para sair tocando, porque a gente tinha um meio de campo muito técnico. E tinha o Farley que vinha por dentro também, que era um jogador fantástico tecnicamente, habilidade absurda. E a força de vontade do Quito era fora de série também. O Quito tinha a deficiência do Cruzeiro.
cruzamento. Mas ele ia com facilidade no ataque, voltava a marcação. Muita força física. Muita força física. A física. pessoa tem que entender que você O não Kita era um leão, cara. Você não faz time de futebol com 10 Romário nem com 10 Zico. Você faz um time com a mesclagem de características. Então você precisa ter jogador de velocidade, você precisa ter jogador de força, você precisa ter jogador de boa técnica, do drible, para você, dentro desse processo, desenvolver um plano tático, fazer com que a equipe... Nesse período, você não pensou logo depois de Italva, da intermediária, quase chegando à primeira divisão, até primeiro do que o Cardoso Moreira, teve aqueles percalços, você não pensou em seguir a carreira não, Ricardo, de treinador profissional? Ô Zeca... Você teve convite? Eu tive uma vez, fomos jogar em Teresópolis, em 94, que eu me lembro bem que eu fui até um dia antes, porque eu tive a oportunidade de ir lá conhecer. Contra o Barra, de conhecer a Granja Gomari, né? O Brasil tinha saído naquele dia para disputar o Mundial. Acabou o jogo, eu tive um contato lá com os empresários, eles disseram, nós ganhamos esse jogo, inclusive lá o Tirico fez um gol, nós ganhamos de 2-0, 2-1. E eles me convidaram para até sair, para seguir lá, me pedindo autorização de negociar. Eles ficaram muito impressionados com o time do Italva, que eles achavam que o Barra ia atropelar a gente lá. E o Barra sempre foi um freguês nosso, né? Ele nunca conseguiu nos ganhar. Apenas colocamos 6 neles aqui, apesar que tinha um time muito bom. Tecnicamente muito Aquele bom. Lateral direito, que foi da seleção brasileira, jogou contra o jogou Edivaldo, né? Jogou César, eles vieram jogar aqui à noite, eles vieram jogando lá. Até foi me oferecido, né? Eu tive uma federação, eles ofereciam jogadores para o Italva, mas eu não trazia. Eu gostava de manter a base que a gente tinha, que era formada por jogadores da nossa região. E trazer alguns jogadores pontuais nas posições que a gente precisava. Aí veio o Zé Romário, veio Bahia. Paulão, goleiro, Paulão, goleiro do Itaperuna também, veio jogar com a gente. E aquele zagueiro, rapaz, do Goitacás, um moreno. Depois, Renato. Depois, Renato jogou. Eu fiquei preocupado, saiu o Robson, falar para quem que vai jogar? Não, acho que é o Marinho. Falei que, rapaz, o Renato e o Robson também, eu vou te falar com você. Eu já tinha visto ele jogar, eu conhecia. Eu fiquei amigo, eu fiquei fã do cara, porque eu comecei a acompanhar, ajudando o Carlinhos Perneta ali, ajudando o Italva no Júnior. Eu comecei como treinador de goleiro, depois fiquei de auxiliar de Carlinhos, a gente andou montando um Júnior bom pra caramba, e Italva foi longe também. Rapaz, aí eu lembro que um dia contra o América Terezinha, que roubaram a gente, lembra aquele repórter lá, meteram a mão na gente lá, e você pediu para ficar de auxiliar, que seu preparador físico não tinha ido, não lembro quem era. Seu preparador Ney, era Ney, não era? Era Ney, né? Então não tinha ido, eu fiquei lá, falei, rapaz, aquele jogo o Renato brincou, não dava um chute, o Ricardo. Ele tem boa técnica, saía bem com a bola. Você tem contato com esse pessoal ainda? Muito pouco. Eu queria fazer uma adendo, hoje, segundo as informações que eu vi até pela rede social, que o Carlinhos está fazendo o aniversário de que foi falecido, Carlinhos Perneta. Sim, alguma coisa assim. Aí eu queria dar um grande abraço para a família dele e dizer que esse cara foi um dos caras importantes do futebol de Italva, porque todo cara que faz aquele trabalho de base, que é um trabalho difícil de ser feito. Trabalho bacana aqui no Italva. Você tem que ter tempo suficiente de se colocar à disposição desse processo. O Carlinhos... Ele desenvolveu um trabalho muito grande aqui em Italva durante muitos anos, e sempre é muito importante, tanto ele quanto o Felipe, quanto outros, como o Altair também faz o trabalho dele aqui nos campeonatos rurais, é um trabalho super importante, porque todo mundo faz parte de um processo. Sim, o futebol não depende... Da época dessa escolinha era o Nilson, a Lena, que trabalhou comigo. Isso, o Nilson também trabalhava. O pai do Robertinho, presidente. O Robertinho hoje está no Italva aí, mantendo Estão fazendo um trabalho bacana que eu estou vendo ali, de base. Essas pessoas têm que ser parabenizadas, porque é muito difícil de fazer esse trabalho. Sim. Então, se disponibilizar isso... E se eles não fizerem, o que eu falei na época, que até quando o Robertinho ganhou o presidente, eu falei para ele, apesar de a gente não ter tanto contato, por diversos motivos, se ele não faz ali, acaba, Ricardo. Então, acho que tem que apoiar. Eu, por exemplo, por não estar perto, mas a gente se coloca à disposição para o que for preciso. É necessário aquele trabalho que eles estão fazendo, está revelando uma garotada boa ali. Inclusive, tem um menino que saiu de um projeto que eu tinha, de uma franquia da Escolinha do Vasco, ele está para ir para o americano. Até o próprio Gibran, que deu entrevista, jogou no Itaperuna, parece que jogou um Vale do Paraíba aqui no Italva, e vai levar esse menino no interior. Ele é empresário mesmo, credenciado da CBF. Esse trabalho que o Italva faz, deveria de ter mais. Ao invés de dividir Italva, a gente ter um projeto social da prefeitura, levar lá para Guarnelli, porque tem as crianças lá, a gente sabe que tem. A gente levou para o Cimento Paraíso, sabe que tem não muito, tem, mas São Pedro é um celeiro de crianças. No Doutor Mato, agora até além do campo nacional. Então, Ricardo, isso parabéns, é importante, você falou, ao invés de dividir, isso teria que ser feito uma união, a prefeitura sentar. Gente, vamos fazer o seguinte, olha, contrata tanta gente para não fazer nada na prefeitura, para ficar à toa na prefeitura, para ficar puxando saco de prefeito, de secretário. O certo era fazer o seguinte, era trazer esse pessoal do esporte, ajudar cada um. Tem tanta gente boa aqui, Ricardo, também igual o Carlinhos Perneta, que poderia, por exemplo, a assessoria sua,
do próprio Nilson lá do Italva, do Robertinho, esses caras coordenar, cara, um trabalho aqui dentro aqui para poder, como é que eu vou falar com você, para cada ponto tirar um garoto desse. Você estaria ajudando a sociedade. Eu mesmo, que eu falo, Ricardo, o esporte é o maior meio de inclusão que existe. É o maior meio. Estou falando com você que eu falo pelo basquete. O trabalho que a gente fez um bom tempo pelo basquete aqui dentro de Italva aqui, que não é um esporte, não é tão, como é que eu vou falar com você assim, tão chamativo, chama atenção. Reconhecido no Brasil. Né? Inclusive até a seleção brasileira está ganhando o jogo por falta de perna, perdeu para os Estados Unidos, vai disputar o terceiro lugar. Mas enfim, Ricardo, é bem lembrado, parabéns em relação a essa questão aí do Carlinhos. E isso que eu ia falar com você, a gente tem 5 minutos aqui, mas dá para você falar. Eu queria perguntar o que você acha do futebol regional nosso aqui hoje, Ricardo? Você que foi uma lenda para a gente aqui do futebol. Ô Zé, o futebol hoje amador está muito difícil, né? Porque os jogadores, hoje todo mundo estuda, você hoje não tem tanta disponibilidade de atletas para você ficar trabalhando como tinha antigamente. As dificuldades são imensas e eu parabenizo muito essas pessoas que se dedicam a desenvolver esse trabalho. Que é um trabalho que você faz com a base, que você tira o cara da droga, você tira o jovem da bebida e para levar para o esporte. É muito importante. Você falou da questão pública, eu acho que a prefeitura, dentro das possibilidades, claro. Eu não estou lá dentro. A gente fala sempre que a gente é do esporte, cara, não quer nem ofender prefeito nem nada disso, não. Que eles possam realmente eu vivo disso. Um trabalho para que possam fazer com que a juventude, em vez de ir para o bar, vá para a quadra de esporte, vá para o basquete, vá para... Se não fizer, cara, o traficante vai repõe esse menino para ele, para ser um soldado dele. Infelizmente isso é a nível Brasil. E as dificuldades são grandes, mas vamos torcer que isso possa ser desenvolvido e fazer com que a juventude possa aparecer jogadores. Hoje está mais complicado do que antes, mas que possam aparecer jogadores que possam representar bem a nossa cidade no futuro. Sim, a gente sabe, você foi um dos fundadores da Liga Desportiva de Italva, junto com o Oswaldo, com o seu Luizão lá da Guarneri, com o Alemão, com essa turma de fera, Geraldo Papão, essa turma de fera que tem Júnior, Dr. Matos. Hoje a gente, parece que é o Rondinelli e o Kleber que estão na Liga, a gente sabe da dificuldade. Se não tiver apoio do Poder Público Municipal, a Liga não desenvolve nenhum trabalho. O Kleber e o Rondinelli também são os caras que estão sempre lidando com o esporte, militando ali no meio constantemente. Isso é super importante para que eles possam desenvolver o apoio, né, por parte, talvez, do setor público, para que essas pessoas que gostam e se dedicam a isso possam desenvolver um grande trabalho. Sim, eu quero aqui, tá mandando um alô para a gente aqui também, que tá lá ouvindo a gente, o secretário municipal de saúde, Lelei Mendes, seu jogador, rapaz. Jogador, seu Lelei, fora de série, vai estar aqui no programa com a gente também, para ele contar desde a vida de Bom Jesus. Jogou um período aí no futebol amador, quando ele estava comigo. Foram todos eles aí, muitos jogadores. Um abraço, Lelei. Abel, Beto, essa turma do Ricardo, ele também do Culinário, que Mori Cardoso também jogou com a gente muito durante o período. Isso tudo passou pela mão de Carlinhos Perneta. Esses jogadores, eu estou falando com você que é importante essa base, porque você tem disponibilidade para se colocar à disposição para desenvolver esse processo. Não é fácil, e quando você encontra alguém que se dispõe a isso, tem que ter um apoio para que esse projeto seja evoluído. Sim, obrigado, Lelei. Lelei vai estar aqui, o que eu até comentando, ele vai estar vindo aqui no programa, e eu falei, Lelei, pode ficar tranquilo, não vamos falar de esporte. Às vezes escapou alguma coisa que está falando, a gente não quer falar nada de política, mas às vezes escapou, mas não pelo fato de ofender ninguém de nada, pelo fato que a gente sabe que pode fazer, né, Ricardo? E olha só o exemplo que foi Italva nessa terceira, claro que não vai repetir, mas, por exemplo, um apoio, eu não sei se está dando apoio, então não sei, mas estou falando dos outros. O Italva faz um trabalho de excelência ali, que a gente sabe, tem um grupo muito competente, capacitado ali, com a galera ali, uma molecada que está empolgada, acho que eu vi uns meninos de Cardoso ontem para treinar. Eu não acompanho direto, mas a gente sabe que funciona esse trabalho, mas igual esse trabalho do Italva, era para ter mais lá no Cimento, o pessoal do Italva ali mesmo, era para ter um núcleo lá no Cimento, núcleo, eu digo assim, uns meninos treinando ali para quando precisar tirar um ou outro para trazer para cá. A gente sabe que hoje o futebol ele é puro negócio, né? Para chegar no profissionalismo, é puro negócio. Então, quer dizer, você vê, Luiz Carlos, o cara que saiu daqui, se eu não me engano, o Calico, né? O Nilson falar comigo, tinha um cara que foi zagueiro da seleção brasileira, um Badô, eu acho, que jogou também lá. É um negócio assim. E eu lembro de Chupeta no basquete aqui, talvez a gente não vê mais ninguém. Parece que tem um menino da Biboca, parece que está no Flamengo. Uma coisa assim. Mas eu acho que falta mais. Uma cidade que respira tanto futebol igual a nossa, né, Ricardo? Você lembra o que era? A gente não vai ficar vivendo de passado, né? Como o campo do Operário, você chegava no dia de domingo lá, lotava, não tinha nem lugar para você ficar ali, tão apertadinho. Campo do Itódromo, você botava jogo, que aquela arquibancada não tinha lugar, você tinha que ficar em outro lugar porque não cabia. A gente sabe que a gente não vai reviver mais isso, são outros tempos. Mas eu acho que nós temos que reinventar. Por exemplo, o Italva tem ali o museu, que eu vi alguma coisa pela internet. Ricardo Reis faz parte desse museu lá também. Isso aqui só estou comentando isso porque teria que ter. O Ricardo pode ser um cara para dar uma palestra para esses meninos
na véspera de uma competição, ele vai contar, você tem história vasta para essa garotada aí, como exemplo, você é espelho para eles. Então, o que eu estou falando, a sua vida que foi muito importante, bem escolhida, as pessoas que vão vir aqui, cara, vão vir porque tem história. Eu considero você uma lenda do futebol aqui digital. Eu tenho respeito por você, admiração, como muitos você tem visto aqui, o pessoal, talvez, não desfazendo ninguém, mas uma das maiores audiências do programa com a sua vinda aqui, entendeu, Ricardo? Pois é, cara, eu agradeço, mas eu não sou nada de lenda. Eu participei pela paixão, né, por gostar de futebol, e a gente sempre tem que contribuir, de certa forma, naquilo que você entende um pouco. Então, eu dei minha contribuição durante um período longo no Italva, muito longo. No Foram Operário. Vários campeonatos no Operário, no Italva. E o Italva também, a gente falou que nós disputamos a terceira divisão, ficamos entre os três primeiros. Fomos para a segunda, ficamos entre os três primeiros, com o clube do América Três Rios. A intermediária foi melhor ainda. Fomos para a intermediária B, ficamos lá em cima. Todos os anos que nós participamos, nós ficamos entre os três primeiros do campeonato. Ou seja, classificavam 3, nós todos os anos passamos de fase. Na última fase, que a gente poderia estar tentando a Série A, aconteceu, a gente estava classificado, o Italva dependia de uma obra, até no governo Glicério, só que naquela época estava a coisa meio apertada. Foi aquele ano que dispensou, Ricardo, o jogador que Cosme estava aqui? Não, o Cosme não chegou a vir jogar comigo, não. Não, então, mas você não... Não, acho que você estava... Só que é o seguinte, ficou resolvendo a questão de salário também, porque... Não. Eu não cheguei a trazer o Cosme, não. O Cosme, depois o Renê comprou o passe dele, levou ele para Itaperuna. Ele era do Goitacás. Não, mas foi depois de Ricardo. Eu lembro que foi o Henrique Mendel, foi o presidente, né? Me contratou para ser preparador físico do Italva. Na época não tinha aquela exigência tanto, então como ex-atleta podia fazer um trabalho ali, ele queria economizar. Aí eu lembro que a gente treinou 15 dias. No final, o Ledi chegou, acertou com todo mundo e dispensou e tal. Eu lembro onde é aquela cozinha que tinha ali, levou a gente terminar esse assunto. Por favor. Aí aconteceu o quê? A gente acabou não participando dessa seletiva que seria hoje. Hoje é a segunda, você já vai para a primeira. Naquela época você tinha 3 processos. Não, tem uma seletiva antes ainda. Tem uma seletiva antes, né? Então, acabou o Mesquita, que ficou em 4º ou 5º lugar, entrou na vaga do Italva, porque o Italva tinha que fazer uma obra grande aqui, estrutura nos vestiários do visitante, e não foi possível fazer. A gente já estava até treinando, tinha trazido até o Valber, o lateral jogou no Goitacás para dar um reforço para a gente aqui, e mais a base já estava treinando e acabou não seguindo esse processo. Ricardo, muito obrigado pela sua participação. Eu te agradeço, eu consegui realizar um sonho, trazer você. Ele não tem tanta intimidade assim, mas você sabe da minha admiração por você, da gratidão pelo que você tem, pelo que você fez, nem continua fazendo pelo esporte, pelo prestígio. Assim que eu te convidei, eu vi que você se sentiu honrado pelo convite, está aqui no programa. Te agradeço. Talvez a gente está aí com uma audiência, né, fantástica por causa disso, não desfazendo de ninguém, que tem, pelo amor de Deus. Mas, assim, como eu te falei, eu acho você sim uma lenda pelo que fez, como é o Júnior, Dr. Mato, como essa galera, tudo, o Amarildo Pires, o Amarildo Gomes, os caras que jogaram futebol aqui e tal. Então, obrigado. Eu queria, né, a gente está aí terminando o programa Lendas do Esporte, gostaria, né, que você fizesse aí suas considerações finais, você fizesse a sua despedida. Muito obrigado. E falar com você, vamos fazer, Ricardo, um trato. Esse é o primeiro tempo, uns outros não dá tempo, nosso programa passa rápido, eu, né, acabei chegando atrasado aqui hoje, e a gente tentar trazer o Ricardo aí em um outro momento para a gente estar falando. Aí eu queria que na sua despedida você passasse aí para o nosso público, nosso ouvinte, o que o Ricardo hoje está fazendo, né? A gente sabe que o Ricardo hoje é empresário. Hoje eu tenho lá a minha loja, o Reis Distribuição, aqui no centro da cidade, que é uma distribuidora de bebida e tem muito mais produtos. Se você quer ter um bom preço, pareça lá que a gente tem um bom preço. Mas que eu quero agradecer a oportunidade de estar participando e deixar claro aqui que eu nunca, muitas vezes as pessoas nos interpretam mal, eu nunca lidei no futebol achando que eu era mais importante que ninguém. Eu sempre lutei contra a mim mesmo, sempre procurando ser melhor do que eu era antes. Sim. Procurando estudar em cima disso, que futebol você tem que estar sempre se evoluindo e defendendo as suas ideias. Você agrada a uns, não agrada a outros. Não sou eu quem disse, já dizia, eu não me lembro o nome dele, um jornalista, que ele falava que toda unanimidade é burra. Nelson Rodrigues. Então, a gente não foi à procura disso. Eu nunca me preocupei com isso, em estar competindo com ninguém dentro da área que eu fazia. O meu objetivo era sempre fazer do Italva um time melhor, um time disciplinado, e eu com certeza esqueci de jogadores aqui que participaram comigo. Eu agradeço a todos aí pela oportunidade de ter lidado com eles e feito de Italva uma equipe respeitada. Em todo lugar que a gente jogava, o pessoal elogiava o time do Italva, tanto um profissional quanto um amador, um time que jogava de forma organizada. Vários jogadores da cidade, que era uma coisa que eu não abria mão.
e dar prioridade aos jogadores da nossa terra. Alguns que vieram para cá, Faria de São Fidélis, Marquinho veio de São Fidélis, o Tilico, o Osias que veio de São Joaquim. Eu Itaperuna, tudo próximo para que a gente pudesse desenvolver um trabalho com o pessoal de casa. A gente teve muitas propostas para trazer jogadores famosos para cá e eu sempre recusei, porque eu acho que o cara foi. Nós temos que viver o presente. Exatamente. Ricardo, mais uma vez, meus parabéns, a entrevista top, a gente viu até pela participação, a primeira vez no programa a gente teve mais participação, foi até uma sugestão sua, muito obrigado. E eu sabia que não seria diferente, porque muitas pessoas falaram, o Ricardo vai lá, eu não tenho assistido, mas se o Ricardo vai lá, eu vou assistir. Então, a entrevista top, parabéns por isso. Sábado que vem... O pessoal está elogiando muito. O pessoal está elogiando muito, segundo a Tainá, nossa produtora aqui que está ajudando aqui, o pessoal está elogiando muito. Sábado que vem nós vamos estar aqui com a ex-secretária Ângela Gomes, que foi secretária de Cultura, Turismo, pode trazer do início do governo de Eliel. Isso. E do ex-prefeito Joelson. A gente vai estar falando muito aí sobre o esporte dentro do município, as Olimpíadas Estudantis que tinha aqui, que era um marco, e a gente vai estar recebendo a Ângela Gomes aqui sábado que vem, se Deus quiser. Zeca, eu quero agradecer a todos aí que estão participando. A gente... Claro, abriu o que eu te falei sobre a questão de alguém perguntar alguma coisa, sem problemas nenhum. A gente está aqui para falar sobre o que aconteceu, sobre uma história que eu achei fantástica, principalmente no Operário e tal, pela qual que eu passei. E quero dizer a você que a gente está à disposição e que vocês tentam manter viva aí essa questão de cobrar de quem pode exceder. É isso que eu falei, a gente não fala de política. Para que a gente possa sempre desenvolver o melhor para o esporte da cidade. E parabenizar todos aqueles que se disponibilizam a fazer. Tá bom, Ricardo, muito obrigado. Um grande abraço lá para Edilande, lá que a pessoa está desenvolvendo também um trabalho dentro do esporte da escola também, né? O seu mais novo, não, Manu Ricardo foi atleta nosso lá no Colégio Único, mandou há muito tempo que não vejo. Ainda bem que você falou que ele botou ele para trabalhar, você fez muito bem, tinha que dobrar isso, para ele estar lá junto lá. Muito obrigado, sábado que vem nós estaremos aqui novamente com o programa Lenda do Esporte. E que a paz de Cristo esteja com todos vocês e um bom final de semana a todos.